Bem-vindos ao canal Física da Sala de Aula. Se inscreva e deixe seu like. Em um recipiente termicamente isolado e com capacidade térmica desprezível, misturam-se uma massa M de uma substância A uma temperatura TA, com uma massa M de uma substância B a uma temperatura TB. Qual a temperatura final de equilíbrio térmico? Dados: calor específico da substância A, nós vamos chamar ele de Ca. O calor específico da substância B, nós vamos chamar ele de Cb. Então, eu tenho duas substâncias, né? Vamos supor, um líquido e um sólido. Um líquido A e um sólido B. Eu vou misturar massas iguais, valores iguais de massa. A massa M e o outro também é massa M. Olha aqui. Então, vamos supor, se um é 100 gramas, o outro é 100 gramas. Se um é 200 gramas, o outro é 200 gramas. E assim por diante, né? Aí eu quero saber a temperatura de equilíbrio. Vamos ver isso aí? Então, se ele está num recipiente isolado termicamente, né, que não vai deixar trocar calor com o meio externo, então a troca de calor vai haver só entre a substância A e a substância B. Então, uma vai estar com uma temperatura maior e outra vai estar com uma temperatura menor. Vamos supor, nesse exercício, que a temperatura de A seja maior do que a temperatura de B. Se a temperatura de A é maior que a de B, então, na hora que trocar calor, o A ele vai esfriar e o B vai esquentar. Mas se eu somar, né, a quantidade que o A perde e a quantidade que o B ganha, se eu somar tudo, vai dar quanto? Vai dar zero. Não é? Mas a quantidade de calor sensível de A é massa de A. Na realidade, eu vou colocar só M. Por que eu vou colocar só M? Porque a massa é igual, né? Então, é massa. A massa de A é igual à massa de B. Então, eu falo, é massa vezes o calor específico de A, vezes temperatura final, menos a temperatura inicial de A, mais a massa de B, que é o mesmo valor, vezes o calor específico de B, vezes temperatura final de equilíbrio, né? Menos temperatura de B. Somando isso vai dar zero, concorda? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu tenho que isolar, o meu negócio é achar a temperatura final, né? Então, eu quero achar o T. Então, eu vou isolar o T. O detalhe é isolar o T. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Vou fazer uma distributiva aqui, ó. Vou multiplicar isso aqui por isso. Depois eu vou multiplicar por isso aqui, não é? Então, vai ficar MCA vezes T menos MCA vezes TA, temperatura inicial. Agora, né, eu vou fazer isto aqui vezes este, depois vezes este. Então vai ficar o quê? M vezes CB vezes T menos M vezes CB vezes TB. Isto tudo tem que ser igual a zero. Então, abrir isso aqui, né? Aí ficou assim. Agora, eu vou ver aqui o que dá para mim fazer. Eu vou somar os que têm termos semelhantes, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui, ó, MCAT, MCAT. Aqui, ó. Ah, não, só que esse aqui é TA, né? Então, não vai dar para mim fazer nada aqui por enquanto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar este aqui
e este aqui para o outro lado da igualdade. Vamos lá. Então, vamos lá. O que vai acontecer aqui? MCA vezes T mais M vezes CB vezes T. Então, vou jogar este para lá e vai vir positivo, né? Então, vai ficar MCB vezes T e do outro lado para lá vai ficar o quê? MCA vezes TA. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou colocar o T em evidência aqui, ó. Vou colocar o T em evidência aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. MCA mais MCB. Se eu multiplicar o T vezes aqui, eu volto a ter isso aqui, desse lado de cá, né? Então, MCB vezes TB mais massa vezes calor específico de A vezes temperatura de A. O que podemos fazer? Aqui, vou passar isso aqui dividindo, né? Então, vai ficar o quê? Massa de C. Vou fazer o seguinte aqui já de uma vez. Aqui, ó. Eu vou colocar essa massa aqui em evidência. Aqui, ó. Colocando essa massa em evidência, vai ficar o quê? Colocando a massa em evidência, eu tenho isso aqui. Então, aqui, ó, coloquei a massa em evidência aqui. Aí deu isso aqui, concorda? Vou passar isto aqui dividindo. Só que eu já vou passar dividindo, colocando essa massa em evidência também. Aqui, ó. Então, vai ficar CA mais CB, que é o calor específico, né? Aí agora eu vou cortar as massas, que elas têm o mesmo valor, né? Então, a temperatura final, ela vai ser o quê? O calor específico de B vezes a temperatura de B mais o calor específico de A vezes a temperatura de A dividido pelo calor específico de C mais o calor específico de B. Então, esta aqui seria a expressão para calcular a temperatura de equilíbrio, né, de duas substâncias, né, duas substâncias diferentes que tenham a mesma massa, né? Observe que isto aqui não é igual à média aritmética das temperaturas, né? Porque essa temperatura aqui de equilíbrio, ela vai depender dos calores específicos, tá? E os calores específicos aqui, eles não são iguais, né? Se eu falar que é a mesma substância, A e B, aí um calor específico seria igual ao outro calor específico, né? Aí sim, aí seria igual à média, né? Vamos pegar isso aqui, ó. Vou supor agora aqui no cantinho aqui, ó, que a substância A fosse a mesma substância B, né? Se fosse a mesma, aí eu teria isso aqui, ó. Aí o calor específico, aí eu vou chamar ele só de C, tá? Por quê? Porque é a mesma substância. Então ficaria assim, essa expressão ficaria assim. Então, aqui seria C mais C, concorda? Aí como que ficaria isso aqui?
já que o calor específico é igual aqui, então posso colocar eles em evidência aqui em cima, né? Então ficaria assim, ó, temperatura de A, de B, mais a temperatura de A, dividido por 2C, não é? Mas olha aqui, eu vou cortar este com este. Então, aí, neste caso, o que sobrou aqui? Ó? Vou fazer aqui na frente aqui. Sobrou que a temperatura de equilíbrio é igual à temperatura de uma substância mais a temperatura da outra substância, né? A temperatura de uma amostra mais da outra amostra dividido por 2. Observe, então, se eu falar que massas iguais de substâncias diferentes, a temperatura de equilíbrio não vai ser a média aritmética, tá? Então, se for substâncias diferentes, mas massas iguais de substâncias diferentes, a temperatura final não é a média aritmética. Agora, se eu falar massas iguais de uma mesma substância, né, de mistura de uma mesma substância, vamos supor, água e água, a temperatura de equilíbrio vai ser a média aritmética, mas tem que ser a mesma substância. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like.